Eu posso fazer. Obrigada. Boa noite, Ellen. Está nos ouvindo? Tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Então, vamos fazer a prece para a gente iniciar, então. Então, vamos fechar os olhos, elevar o pensamento a Jesus, agradecendo imensamente pela oportunidade de estarmos aqui conectados, com essa vontade grande de aprender, de conhecer mais a doutrina, de ampliar os nossos conhecimentos e aprender junto com André Luiz essa parte tão importante que é o conhecimento do mundo espiritual. Pedimos as bênçãos dos céus para o nosso grupo, para todos os participantes daqui de hoje e para aqueles também que não puderam participar. Pedimos as bênçãos dos céus para as nossas casas, os nossos lares, que com esse estudo nós possamos ajudar os amigos espirituais a harmonizarem os cômodos das nossas casas, a fluidificarem as águas, a trazer muita paz e muita energia boa para dentro dos nossos lares. Pedimos aos nossos mentores para que nos guiem nessa jornada de aprendizado e com a licença do plano espiritual, eu peço para que possamos começar a reunião agora. Que assim seja. Sim, que assim seja. Obrigada, Ariane. Eu vou fazer o share aqui de screen, então. Olá, Paula, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ellen. Antes tarde do que nunca, né? Isso aí. Cheguei. Só um minutinho. Vocês conseguem ver o livro? Sim. Ok. A única coisa que eu peço é quem não for ler, colocar no silêncio. E aí, se alguém quiser falar, depois só tira do silêncio e pode sempre interromper a leitura no meio, se tiver alguma dúvida, se quiser comentar alguma coisa, ok? Alguém gostaria de ler? Eu posso ler, só que eu estou tentando abrir aqui o computador, que eu estou no telefone. Ok. Eu deixo o próximo capítulo para você ler, então. Tá bom. Eu posso ler esse aqui, então. Então, antes da gente começar a ler, desculpa, quase que eu esqueço, o primeiro capítulo foi o psicógrafo, que nós lemos na semana passada, e esse capítulo, o André Luiz, ele detalha, ele faz, é descrito detalhadamente, né, a participação dos espíritos protetores nas reuniões mediúnicas, e foi particularmente em referência à psicografia, né? Então, é bastante útil a quem participa de trabalhos mediúnicos, para quem psicografa, ou também para quem quer entender melhor como é que acontece, né, a psicografia. Então, vale a pena voltar nesse capítulo depois, quem não leu, e dar uma lida nele. E hoje a gente vai falar sobre a epífise. Então, enquanto o nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, vali-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera, para fixar a máxima atenção no médium. Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante. Em derredor, seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Examinei atentamente os demais encarnados. Em todos eles, a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. Sobre o núcleo, semelhante agora a flor resplandecente, caía luzes suaves, de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Estudar a função da epífise nos meus
apagados serviços de médico terrestre. Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam-se suas atribuições ao controle sexual no período infantil. Não passava de velador dos instintos, até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Depois, descrescia em força, relaxava-se, quase desaparecia, para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Minhas observações ali, entretanto, contrastavam com as definições dos círculos oficiais, como recurso de quem ignora é esperar pelo conhecimento alheio. Aguardei Alexandre para elucidar-me. Fim do serviço ativo. Então, aqui nessa página, né, ele começou a falar do que ele estava presenciando ali naquela reunião mediúnica, de todos os participantes, né, ele fala aqui que ele estava admirando aquela luz, né, que era crescente, que se via na epífise. Entretanto, o do médium era uma luz, os raios formavam maior, né? Ele até faz aqui a comparação com pétalas. E depois ele fala aqui da nossa limitação ainda no plano material, né? A gente não pode esquecer que esse livro foi escrito há muito tempo, acho que vou até olhar aqui que a gente falou na semana passada e eu já não me lembro, acho que foi Alguém lembra? Foi 45. Acho que foi 45, 1945, e naquela época, foi como ele falou aqui, né, a glândula pineal, que é a epífise, tinha não era entendido, né, aqui na matéria, a medicina não entendia qual era o uso dela, né, achava que tinha ali aquele aspecto na altura infantil, e depois aquilo já não tinha uso nenhum. E hoje em dia a gente já sabe que não é assim, há muitos estudos sobre a glândula pineal, há muitas evidências de que já não é o que nós achávamos que era antes, né? Mas ele já em 1945 já falava sobre isso. Tudo bem, todo mundo, para a gente continuar? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Sim. Paula? Será que essa epífase, né? Será que tem a ver com a auréola dos santos? Porque muitos santos, né? Você vê pinturas e tal, são representados com aquela auréola em volta, né? Anjos. Não sei, será que tem a ver com a epífase? Não sei, talvez isso tenha mais a ver com a aura, né? Não sei o porquê. Mas é porque a aura vai dessa para o forma. corpo todo, né? A aura seria o corpo inteiro, né? Eu não sei. Mas Pode ser. a glândula pineal é um ponto aqui atrás, né? É um pontinho Mas aqui atrás, nesse né? texto está irradiando luz, está falando que ilumina, está iluminando. Então, mas eu acho que é do ponto, no caso. Bom, eu acho que é o que a Thais falou também, é mais essa coisa em volta, é a aura, né? Mas pode ser, né, também, que venha essa aura seja formada com a luz da glândula pineal, né? Não sei. Curioso, né? Ação artística, né? Desculpa, estava no mute. Ou pode ser também uma representação artística, né? Que Uhum. era atribuída, principalmente nos pintores antigos, né? Para diferenciar, por exemplo, um personagem, vamos dizer assim, entre aspas, comum de personagens santos, apóstolos e assim por diante, né? É uma coisa que me veio na mente, não quer dizer que seja só isso, né? Bom, vamos continuar então? Passados alguns minutos, o generoso mentor acercava-se de mim. Não esperou que me explicasse. Conheço-lhe a perplexidade, falou. Também passei pela mesma surpresa no outro tempo. A epífise é agora uma revelação para você. Sem dúvida, acrescentei. Não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, prosseguiu ele. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre.
O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-na. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade. Enquanto no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que retificar observações. Aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura à recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época que reaparecem sobre fortes impulsos. Achava-me profundamente surpreendido. Findo o intervalo que impusera a exposição do ensinamento, Alexandre continuou. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na consequência de lutas. Na sequência de lutas, pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Deus meu, exclamei, e as glândulas genitais onde ficam? Um instrutor sorriu e esclareceu. São demasiadamente mecânicas para guardarem os princípios sutis e quase imponderáveis da geração. Acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é a fonte fundamental. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos ou unidades-força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Alexandre, fez um gesto significativo e considerou. No entanto, não estamos examinando problemas de embriologia? Limitemo-nos ao assunto inicial e analisemos a epífise como glândula da vida espiritual do homem. Dentro de meu espanto, guardei rigoroso silêncio, faminto de instruções novas. Segregando delicadas energias psíquicas, prosseguiu ele, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endocrínico, ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares, e sobre sua direção efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. De modo geral, todos nós, agora ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando-o num imã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. Quantas existências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista? Lamentavelmente,
lamentavelmente divorciados da lei do uso, abraçamos os desregramentos emocionais. E daí, meu caro amigo, a nossa multimilenária viciação das energias geradoras, carregados de compromissos morais com todos aqueles a quem ferimos com os nossos desvarios e irreflexões. Do lastimável menosprezo a esse potencial sagrado decorrem os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica, que deveria constituir invariavelmente um quadro de aquisições abençoadas e pura. A perversão do nosso plano mental consciente, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão de nosso psiquismo inconsciente, encarregado na execução dos desejos e ordenações mais íntimas na esfera das operações automáticas. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Daí procede a necessidade de regras morais para quem, de fato, se interesse pelas aquisições eternas nos domínios do espírito. Renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. São providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Nunca fugiremos à lei, cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrangem o universo. Ninguém enganará a natureza. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Não adianta alcançar a morte física, exibindo gestos e palavras convencionais, se o homem não cogitou do burilamento próprio. A justiça que rege a vida eterna jamais se inclinou. É certo que os sentimentos profundos do extremo instante do espírito encarnado cooperam decisivamente nas atividades de regeneração além do túmulo, mas não representam a realização preciosa. Vamos parar por aqui antes da gente continuar e vamos comentar um pouquinho, porque tem bastante coisa. A Lê está dizendo que está no final, não está não, ó. Peraí só um pouquinho. Ó, tá vendo? Tem bastante. Tem bastante. Desculpa, deixa eu achar aqui. Parei aqui, né? Vou voltar aqui para a gente conseguir se ver. Parar um pouquinho de share. Alguém quer comentar alguma coisa até agora, desse capítulo? Não? Então, eu achei bastante interessante aqui, como ele começa, né, com aquela ligação, né, pronto, o André Luiz era médico, né, então ele começa ali falando a língua do André Luiz, que ele entendia, ainda quando na matéria, né, então começa ali uma aula de embriologia, e depois ele vai para um aspecto muito mais profundo do que isso, né, então ele entra nesse aspecto da sexualidade, da energia, de ver a sexualidade como um poder criador, né? Não essa coisa que se vê às vezes que não se há respeito, né? Que sai com todo mundo e coisas nesse aspecto. Então ele está falando assim da importância de nós respeitarmos esse poder criador, né? Das trocas de energia, de quanto isso afeta um ao outro também, não é? E ele fala ali também dos instintos, né? Dos instintos ainda animais. Eu achei muito interessante quando ele fala ali que eu vou voltar aqui rapidinho, deixa eu só achar aqui, quando ele fala do consciente para o inconsciente. Deixa eu só achar onde está, um segundo. Aqui ele fala assim, olha, a perversão do nosso plano mental consciente, em qualquer sentido da evolução, então aqui ele não está falando só na questão sexual, ele está falando em qualquer sentido da nossa evolução, determina a perversão de nosso psiquismo inconsciente,
encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas na esfera das operações automáticas. Então, eu achei esse parágrafo muito interessante, porque ali ele está falando de quando a gente se observa, quando a gente é vigilante, né, das nossas ações automáticas, das coisas que a gente faz conscientemente, a gente consegue ver onde é que a gente tem que trabalhar mais, se a gente parar para pensar nisso, porque aí a gente consegue ver onde é que está as nossas tendências, não é? E inconscientemente, se conscientemente a gente fez aquilo, é porque no nosso inconsciente já está ali também. Porque muita coisa, quando a gente, principalmente quando a gente fala, a gente entrou no piloto automático que fez isso e fez aquilo. Por quê? Não é porque, às vezes a gente fala assim, é porque eu estou obsediado, o Espírito me falou para fazer. Não, é nosso, está no nosso inconsciente, são as nossas tendências, né? E o quão importante é a gente estar vigilante e para ir se burilando, porque ele fala também do burilamento, né? Da nossa reforma íntima. Às vezes a gente fica, eu reencarnei e não sei qual é a minha missão, né? Olha, nossa missão é se vigiar, perceber quais são as nossas tendências e trabalhar nelas, né? Para a gente poder ter decisões mais conscientes e não deixar entrar nesse piloto automático, onde muitas vezes a gente vai fazendo coisas que a gente veio para se melhorar e por falta de estar consciente nem percebe que está nesse ciclo, fazendo sempre a mesma coisa, né? Então, eu achei muito interessante essa parte, que ele coloca ali no geral, ele não está colocando só em relação sexual, mas em todos os tipos, né, de comportamento. E eu não sei se alguém mais quer falar alguma coisa. Quem quer comentar? Tá tudo bem? Tá? Então, eu vou continuar aqui. Desculpa, é que quando eu faço share, eu não consigo ver vocês. Continuar aqui, peraí. Ô, Thaís, deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Oi, pode falar. Eu só fui dar uma olhadinha sobre a glândula pineal, Uhum. e uma coisa que eu achei interessante, que eu estava lendo aqui do lado, que a glândula pineal, ela responde à luz, e ela fala que o pico dela, que libera mais melatonina, ou o hormônio, é durante a noite, quando está escuro. E me fez pensar sobre quando a gente faz reunião mediúnica, que várias vezes a gente já leu e sabe que é melhor fazer a reunião mediúnica quando está com uma luz mais baixa ou com a luz vermelha, que não interfere no ectoplasma. Então, me fez pensar nisso também, que a pineal, ela é a glândula da mediunidade, e então agora está falando aqui que biologicamente ela responde à luz, então ela secreta menos hormônio melatonina quando está muita luz, então quando está menos luz, mais escuro, então ela funciona melhor, vamos dizer assim. Super interessante. Tem um médico brasileiro, ele é muito querido, ele teve até no último congresso da AMD UK, que é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele dedica anos já da carreira dele estudando a glândula pineal. Então, se vocês quiserem procurar no YouTube sobre ele dá palestras e palestras falando sobre a glândula pineal, e ele faz o link com a espiritualidade e a ciência, o que é super, super interessante, né? Então, e é a dedicação dele, adora, né? É o que ele gosta de fazer estudos sobre como funciona, como afeta, e ele faz estudos de mediunidade também, mas é super interessante. Obrigada, Ariane. Eu vou colocar ali de novo, para a gente fazer o share. Deixa eu achar de onde eu parei, né? Aqui. Então, o instrutor falava em tom sublime, pelo menos para mim,
que pela primeira vez ouvia comentários sobre consciência, virtude e santificação dentro de conceitos estritamente lógicos e científicos no campo da razão. Agora aclamaram-se-me os raciocínios de modo franco. Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para nova aventura, ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação, nos esforços evolutivos ou redentores. Então, ele aqui tá falando, né, por que a gente reencarna, né? Esse burilamento que ele falou anteriormente, né, da necessidade da nossa reparação, do nosso esforço para evoluir, né, e tendo essa visão, e a cada dia, sempre que eu leio, assim, coisas do André Luiz, e ele tendo sido médico antes, e assisto vídeos e participo da AME, que vejo mais médicos envolvidos em cuidar do ser integral, não só da matéria, é tão bom, porque quando a medicina, em geral, começar a ver que nós não somos só esse corpo, vai fazer muita diferença, né? Muita diferença mesmo. Então, compreende-se agora as funções da epífise no crescimento mental do homem e no enriquecimento de valores da alma? Indagou-me o orientador. Sim, respondi sobre a impressão forte. Segregando unidades-força, continuou, pode ser comparada à poderosa usina, que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Refocilar-se no charco das sensações inferiores, a maneira dos suínos é retê-las nas correntes tóxicas dos desvarios de natureza animal, e na despesa excessiva de energias súteis, muito dificilmente conseguem o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Então, aqui está falando da gente agindo por instinto, né, ainda com esse lado animal, né, e o quão importante é nós estarmos mais vigilantes e prontos para fazer esse esforço para mudar muitas coisas, para sair desse instinto e agir através da razão, do raciocínio, não é? E irmos evoluindo dessa forma. E a consequência também de continuando, né, com esses desvarios de natureza animal que ele coloca aqui, né? Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças. E ele também fala ali em cima dos gastos de força, ou seja, está falando até da nossa vitalidade ali, não é? Provavelmente energia vital, né? Sim, nesses exageros, o quanto nós gastamos da nossa energia vital, né? Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Os materialistas da razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam de longe semelhantes realidades, e no sentido de preservar a juventude, a plástica e a eugenia, fomentaram a prática do esporte, em todas as suas modalidades. Contra os perigos possíveis na excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da epífise, aconselharam aos moços de todos os países o uso do remo, da bola, do salto, da barra, das corridas a pé. Desse modo, preservaram-se os valores orgânicos, legítimos e normais para as funções da hereditariedade. A medida, embora satisfaça em parte, é contudo incompleta e defeituosa.
Incontestavelmente, a ginástica e o exercício controlado são fatores valiosos de saúde. A competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização. No entanto, podem circunscrever-se a meras providências em benefício dos ossos, e, por vezes, degenera-se em elástico das paixões menos dignas. São muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para engrandecimento do espírito eterno. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma, e nem sempre se recorda de que no problema do aprimoramento interior não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesmo. Ouvia-lhes as instruções entre a mocidade e o assombro. Emotividade e o assombro. Entende agora como é importante renunciar? Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício? A sangria estimula a produção das células vitais na medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade e da alegria. Não é fazer teoria de esperança, é princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma, descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. E porque observasse que as instruções lhe tomavam demasiado tempo, Alexandre concluiu: de acordo com as nossas observações, a função da epífise na vida mental é muito importante. Sim, considerei. Compreendo agora a substancialidade de sua influência no sexo e entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade. Percebo nitidamente o porquê dos dramas que se sucedem, ininterruptos, as aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipoal do sofrimento, envolvendo lares e corações. E o homem sempre disposto a viciar os centros sagrados de sua personalidade, concluiu Alexandre solenemente, sempre inclinado a contrair novos débitos para dificilmente decidido a retificar ou pagar. Compreendo. E asilando certas dúvidas, exclamei: não seria então mais razoável? O orientador cortou minha palavra e esclareceu: já sei o que deseja indagar. E sorrindo, você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo, sepultar as possibilidades do renascimento carnal. Semelhante indagação, no entanto, é improcedente. Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna, constituem o programa de elevação. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. Ditas essas palavras, Alexandre calou-se como orientador criterioso que deixa ao discípulo o tempo necessário para digerir a lição. Vamos comentar, então, esse capítulo? Eu vou ficar quietinha um pouquinho para vocês falarem o que vocês acharam. Comentários, perguntas. Eu acho interessante que já nessa época, esse livro, né, em 44, né, foi escrito, 45, se falava da glândula pineal e com tanta ênfase, né, nesse livro, e só anos depois, né, que se foi dar atenção, né, o doutor Felipe, né, Sérgio Felipe, começou essa investigação da glândula pineal, e é uma coisa nova, assim, que tem acho que uns 15 anos, né, que começou a se... Eu lembro de acompanhar os vídeos dele mais de 10 anos atrás, eu seguia ele. Mas eu acho que não se falava nisso mais do que isso, 20 anos atrás. E não se divulgava tanto da importância da glândula pineal, só agora que veio, né, à tona.
e é tão importante. Eu não sabia, por exemplo, que ela controlava os instintos sexuais na criança, né? Ela refreava, né? Ela deixava dormente, né? No caso, e que aos 14 anos ela permitia, né? O despertar. E é interessante, 14, 2 ciclos de 7, né? Eu sempre achei que os 14 anos são muito importantes. E acho legal também a parte que ele falou da atividade física, né, que tem a sua importância, mas mais importante é você conservar as energias psíquicas, né, do que a atividade física, que tem a sua importância, mas não tanto quanto a preservação, a manutenção das energias psíquicas. É bem interessante. Obrigada, Alex. Ele fala, né, da importância da atividade física, né, e acho que ele está, voltando ao que a gente comentou antes do médico ainda na Terra, não olhar o aspecto espiritual, né, olhando apenas o aspecto material, a gente sabe que os advantages de fazer exercícios e os releases de endorfina, de hormônios, né? Isso tudo também ajuda no controle de todos esses instintos também, né? Numa visão de bioquímica, né? De hormônios e do que é release, do que não é, e vai acalmando assim, mas ele realmente também deixa claro que apenas o exercício não é a solução, não É é? limitado, né? O benefício do exercício é limitado, né? Eu achei bastante interessante, vou ser sincero, esse capítulo eu vou ter que ler de novo, porque a cada linha é tanta informação, é tanta descoberta. Eu vou ser sincero, eu sou, como a Alex falou antes, eu não sabia que a glândula pineal desempenhava esse papel de controlar, né, ou refrear os impulsos sexuais na criança. Então, achei isso muito, muito interessante e faz bastante sentido. Achei também muito interessante a questão que ele fala, que nós sabemos, né, e mostra, né, que a glândula pineal é aquela glândula física corporal que funciona como uma ponte, né, entre o mundo material e o mundo espiritual. E ela nos dá tantas possibilidades de crescimento, né, espiritual, né, de trabalhar até na nossa própria evolução, na nossa própria, né, reforma íntima, que se nós utilizarmos todas essas energias que a glândula pineal nos proporciona de maneira desleixada, né, virando essas energias para as nossas inclinações mais baixas, olha quanto desperdício que nós fazemos, né, que nós nos atribuímos a nós mesmos. E quando eu digo nós, na verdade, eu digo a mim, né, porque todos nós somos encarnados, nós passamos pelas dificuldades, pelas tentações, especialmente quando somos ainda mais jovens, né, as nossas inclinações, os nossos hormônios estão na flor da pele, né? E muitas das vezes a gente se deixa levar por essas coisas, né? E ele aqui diz que se nós utilizássemos dessa energia, né? Que também pode ser sexual, mas direcionar essa energia, né? Para os bens maiores, no caso, a elevação espiritual, né? Olha quanta coisa a gente não iria se beneficiar, né? Então, achei isso muito interessante, de redirecionar essa energia, de utilizar essa energia em coisas, né, elevadas, né, de elevação maior, e não desperdiçar né, com as coisas mais, com as nossas necessidades mais baixas, né?
Então, achei muito interessante essas comparações que eles fizeram e essa perspectiva de que eu não tinha tido conhecimento até agora. Então, de certeza, eu vou ler esse capítulo novamente para poder absorver mais desses conhecimentos, porque fiquei maravilhado. Eu queria só fazer um share aqui de uma página que ela mostra que... conseguem ver? Uhum. Sim. Então, essa é do espiritismo.tv, né? Então, ela mostra aqui onde é que é a epífise, né, ou a glândula pineal, que é aquele pontinho vermelho ali, né? Ela coloca aqui, ó, dentre suas funções, a teoria mais aceita é que ela produz melatonina, que foi o que a Ariane estava mencionando ali. Essa glândula exerce uma influência no regulamento do ciclo do sono e no controle das atividades sexuais e de reprodução. Então, ela está localizada no meio do cérebro, na altura dos olhos, e é um órgão cronobiológico, ou seja, um relógio interno e age na captação das radiações do Sol e da Lua. Aí depois ele coloca aqui, olha, o tamanho, que é muito pequenina, né? Seu tamanho varia de 12 por 25 milímetros, com coloração cinza avermelhada, pesando cerca de 500 miligramas. A epífise é maior no período da infância e vai diminuindo a partir da puberdade. Olha que interessante, isso aqui, André Luiz já falou em 1945, né? Quando já, né, não se tinha tantos meios de se comprovar isso, como se tem agora. Então, ela fala que, olha, sua estrutura básica é formada por células primitivas, depois aqui, novamente, onde se localiza. A glândula pineal sofre um processo natural de calcificação, o que reduziria sensivelmente seu tamanho no longo de seu desenvolvimento. E é por isso que eles achavam que era um órgão vestigial, né? Ele coloca aqui, olha, esse processo levou os especialistas e estudiosos a pensarem que ela seria um órgão vestigial, que iria sumir com a evolução, o que sabemos hoje em dia que não é o caso. Depois coloca aqui, na visão espírita sobre a epífise, né, desde as mais antigas tradições orientais, a pineal é considerada o ponto primordial de ligação entre o corpo físico e o espírito. Com o trabalho de André Luiz, sabemos que é o órgão responsável pela canalização espiritual, seja no animismo ou pela mediunidade. Tem várias palestras, né, falando sobre a glândula pineal, e go on and on aqui, até falando aqui dos estudos que foi feito no Missionário da Luz, que é o livro que nós estamos lendo. Então, depois eu vou passar também no site, se vocês, no grupo, se vocês quiserem essa página, tem bastante informação. Ok? Tudo bem? Voltando a falar novamente só do Dr. Sérgio, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele tem uma palestra pela AME Britânica que fala justamente da glândula pineal e a correlação da glândula pineal entre o corpo e o espírito. Pronto, para aqueles que entendem português e inglês, a gente pode mandar o link para as pessoas assistirem. Mas de certeza que na página dele também, que eu sigo ele no Instagram, deve haver links para o seu conteúdo em português também. E é um conteúdo fantástico, e eu aconselho, né, a todos assistirem, porque vai tudo que ele fala agora, né, como a Thaís falou, André Luiz falava antes, mas agora nós temos o embalsamento da ciência, né, então é uma coisa linda de se ver, né, isso sendo confirmado hoje em dia pela ciência, coisas, né, que Chico Xavier já nos trouxe há mais de 70 anos atrás, né, uma coisa lindíssima. Bom, só faltam 13 minutinhos, eu acho que nem vale a pena começar outro capítulo, porque o capítulo é grande, se a gente começar, a gente só vai conseguir ler uma página ou duas, e depois fica desfocado continuar dali.
né? Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre esse capítulo? Não, Ariane, tudo bem? Paula? Tudo bom. Para mim, esse capítulo, mais uma vez, o Espiritismo quebrando as barreiras entre o fenômeno e a realidade, né? E a ciência, mostrando que tudo faz parte de uma lei natural. E a gente só precisa aprender. Que a gente não, e se a gente não sabe ainda, é porque a gente não tem ainda a capacidade de entender. Mas, mais uma vez, mostra como a terceira revelação mesmo de que Jesus prometeu, porque nos abre todas os olhos do que a gente precisa, dá uma visão completamente diferente e segura, não no achismo, né? Tudo que a gente está aprendendo, tudo que a gente está vendo e vai continuar vendo e vai continuar aprendendo no nosso processo de evolução espiritual, mas esse capítulo só confirmou. Eu acho que tem até uma parte aí que ele fala sobre que pela primeira vez ele estava vendo, entendendo coisas como santidades, mas como uma visão científica, porque ele estava entendendo por que são, vamos supor, certas coisas que são consideradas, né, fenômeno, ou pessoas são consideradas santas, e agora ele tá vendo toda de uma maneira científica, ele está aprendendo, né, o André Luiz está começando a aprender a trabalhar mais ativamente na mediunidade com ele no plano espiritual e vindo trabalhar ou aprender no plano físico. E a gente é só privilegiado de aprender com ele, né, o que ele está passando para nós, as informações que que ele passou e tantos anos atrás é revolucionário mesmo, pensar que agora a gente consegue entender um pouquinho melhor, porque a ciência consegue provar um pouquinho mais, mas ainda assim, imagina só como essas ideias foram recebidas na época, né? Exatamente. É tão bom, eu fico sempre esperançosa em ver a área médica se conectando cada vez mais com a área espiritual. Eu estava ouvindo uma palestra ontem de um estudo que está sendo feito pela AME, acho que é América, o Brasil e o Centro de Bournemouth, e tinha uma psiquiatra falando que hoje em dia os médicos, embora não é divulgado assim, mas numa crise psicótica, né, acho que foi crise psicótica que ela estava falando, os médicos já têm como distinguir se é uma crise psicótica devido a problemas químicos, né, no cérebro, ou se é devido à espiritualidade, ou se é mediunidade, obsessão, ou qualquer coisa assim. Eu achei fantástico, porque quando é que se falava disso, né, me deu até arrepio quando eu ouvi, a minha vontade é de perguntar, mas como é que vocês fazem isso? Como é que vocês conseguem distinguir, né, quando é espiritual e quando não é espiritual, né? Mas eu achei fantástico que os médicos já estão abrindo a visão para isso, né? Para ver que nós não somos só essa carne. Né? E o Dr. Paulo César Frutuoso fala, né, que ele tem esperança que a medicina do futuro será a medicina mediúnica do futuro, né? Onde os médicos serão médicos e quando já ingressarem na faculdade de medicina serão acessados para saber o nível de mediunidade, né, para cuidar não só do corpo, mas também do espírito. Olha que coisa maravilhosa. Então, quer dizer, nós estamos chegando lá. A gente vai chegar lá. Um dia nós chegamos lá. Pode não ser na nossa vida enquanto encarnados aqui agora, neste momento. Nesta reencarnação. Nesta reencarnação.
Vai ser outras. Mas vai ser nas próximas. É, e Isso, teve uma vamos- parte também que ele falou sobre que no futuro os psiquiatras vão, eu não lembro da palavra que ele usou, mas que eles vão trabalhar, vão se concentrar na glândula pineal. Eu não vou lembrar que parte que foi, mas que ele falou sobre isso, que ele falou que no momento é ignorado, mas no futuro Vocês os vão entender psiquiatras melhor, vão. né? Então, tem muito mais coisa que a gente não sabe ainda sobre a pineal, Tem. né? A gente vai descobrindo, conforme a gente vai se abrindo também, né? Para isso, a gente vai descobrindo. Bom, faltam 7 minutinhos, vamos encerrar então. A gente faz a nossa prece. Eu coloco depois lá no grupo, quem quiser ouvir de novo. Eu vou mandar o link também e aí a gente vê se estuda mais aí para entender um pouquinho melhor essa da glândula pineal, porque o capítulo foi bastante intenso, né? Teve muita coisa ali que out of my, you know? Com certeza. Tem que ler de novo para tentar entender. Coisa que passou direto. Eu entendi assim o fundo moral, mas o fundo científico eu estava ok, né? E nem até o fundo moral também teve muita coisa ali que eu falei assim, será que é isso que ele quer dizer? Será que é o que eu estou entendendo? Mas junto a gente chega aí num consenso. Só esse capítulo dava um estudo inteirinho, viu? Dava. Mas tinha que ter aqui Realmente. um Dr. Sérgio Felipe de Oliveira para ajudar. É. Quem sabe a gente convida ele e fala, Nossa, olha, vamos imagina que estudar esse legal. capítulo aqui com a gente. Fala, ajuda aí a gente, vai, faz um esforcinho para ajudar a gente a entender. Ia ser magnífico, né? Mas tá bom, vamos lá então. Alguém gostaria de fazer a prece? Senão eu faço. Não? Tá bom, vou fazer então. Vamos então, fechando os nossos olhos e unidos num só pensamento, levando nossas vibrações, nossos corações a Deus, nosso Pai, nosso Criador, Pai de amor e misericórdia, e a Jesus, nosso Mestre, nosso querido irmão, agradecendo por essa oportunidade de estarmos reencarnados, por essa oportunidade de conhecermos cada dia mais essa doutrina, esses ensinamentos que nos é trazido pelo plano espiritual, que nos ajuda na nossa evolução, que nos expande o nosso entendimento, que nos ajuda, nos consola, nos dá força, nos dá uma fé raciocinada. Agradecendo também aos irmãos espirituais que se fazem presentes, também aprendendo conosco, nos intuindo, aos nossos mentores, aos benfeitores deste grupo de estudo, que tanto temos a agradecer pelo teu amor, seu carinho, sua paciência. Agradecendo também aos nossos colegas que se juntaram conosco nessa noite para estudar conosco mais este capítulo deste livro, e que tantos outros que possam assistir online, ou que possam se juntar a nós para aprendermos juntos, continuarmos juntos nessa caminhada evolutiva. Vibremos por todos os nossos irmãos que gostariam de estar presentes e não puderam. Vibremos pelo nosso lar, pela nossa família, por todo este país que nos acolhe, pelo nosso Brasil e por todo o mundo. Que possamos em nossos corações semear cada vez mais a paz, o amor, a necessidade de nos burilarmos, de trabalharmos em nós mesmos, moralmente, intelectualmente evoluindo, para que assim todos que conosco caminham possam também nos dar as mãos e crescer conosco. E assim, Senhor, Jesus nosso Mestre, pedimos a permissão para encerrarmos esse estudo dessa noite e que possamos todos termos uma boa noite de descanso do nosso corpo
e que desdobrando, que nosso espírito possa ser levado a Educandário, a lugares onde possamos trabalhar, ajudando o próximo, a sermos úteis, aprendendo e auxiliando. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade mais uma vez. Que assim seja. Amém. Deixa eu parar de gravar aqui.